Quem assistiu o vídeo onde eu reagi ao episódio 2 do Incrível Circo Digital sabe que eu fiquei abismado, boquiaberto com o Jax. Porque o Jax, mano, ele tem um ar muito psicopata nesse episódio 2. Tá muito diferente do 1, mano. E tipo assim, o que mais passou na minha cabeça foi o que aconteceu com o Jax, o que tá acontecendo com o Jax, o que aconteceu? E aí, mano, eu fiquei martelando isso com a minha cabeça, eu pesquisei no YouTube, eu pesquisei tudo relacionado ao Jax, e eu encontrei 2 vídeos falando sobre uma possível mudança no Jax, um possível segredo, algo que tem ali por trás do personagem Jax nesse episódio 2, e eu decidi que eu vou assistir esses 2 vídeos com vocês pra entender melhor, quem sabe não me clareia a mente o que tá acontecendo com o Jax. Ó, o primeiro vídeo que eu vou assistir aqui é do canal chamado Farplay, o bizarro mistério por trás do personagem Jax de Digital Circus. Então vamos lá, canal Farplay. Eu vou deixar os vídeos que eu tô assistindo aqui na descrição, pra vocês irem lá e dar um like. Vamos lá, play. Primeira coisa que a gente tem que discutir é, obviamente, quem é Jax. Jax é um indivíduo travesso, ocasionalmente sedento por sangue, descontraído, calmo, atrevido, impossível, egoísta e descaradamente condescendente. E raramente mostra qualquer empatia ou remorso pelas pessoas ao seu redor. Pode crer. Essas personalidades que ele falou foram muito mostradas no episódio 2, porém no 1 eu não vi tanto de forma tão intensa igual nesse 2, mano, foi muito absurdo. Diferente ao seu aprisionamento no circo digital, parece que ele não liga que ele tá aprisionado, parece que ele tá conformado, né, que ele tá aprisionado ali no circo. Atitude que se estende às suas interações com os outros, né, basicamente ele não liga pros outros, ele tá ali por tá mesmo. Ele fala no primeiro episódio que ele não tá nem aí pra nada. Desde que coisas engraçadas aconteçam com outras pessoas, ele não liga pra aquilo, entendeu? Ele não liga pras pessoas que estão ao seu redor, ele não liga pra nada. Vai ver também que no próprio segundo episódio, ele tá totalmente louco. O primeiro episódio a gente não vê tanto isso porque ele tá fugindo do Kaufman, que foi corrompido e virou aquele bicho. Então a gente... Pode crer, eu acho que o enredo do primeiro episódio não deu muita oportunidade pro Jax mostrar esse lado maluco dele. Não vê tanta impulsividade na sua personalidade, mas no episódio 2 a gente vê que ele é um personagem totalmente louco. Ele tá pertinho de ficar doidão. Mas Yasuko, eu acho que eu gostaria de perguntar pra ele se isso tudo fosse real. O que não é, porque é só um sonho. Ela ainda acha que tá sonhando. Por que você tá olhando pra mim desse jeito? Ué, porque eu gosto. Eu acho legal o pessoal se incomodando com a minha presença. Tá legal, agora já deu. Essa não é a dublagem original, né? É uma fan-dublagem, se eu não me engano, essa aqui que a gente tá vendo, esse pedaço. Você, eu e a Pomni, vamos checar o Kaufman. Jax tem 22 anos e aparenta ser o personagem mais novo do circo, provavelmente. Como vocês sabem? Onde mostrou a idade? Quando falou a idade? Como sabe que ele tem 22? Kaufman. Jax tem 22 anos. Minha idade, parça. O Jax tem a mesma idade que eu. Eu também tenho 22. E aparenta ser o personagem mais novo do circo. Provavelmente isso sendo um motivo pelo qual ele é muito atentado dentro do circo. Sua personalidade tem um constante interessante, sendo que ele não se importa com os personagens ao seu redor. Isso também demonstra que possivelmente ele já teve algum trauma dentro do circo digital. Tá tentando mascarar aquilo tudo sendo maluco. Interessante demais a gente notar esse personagem, porque ele não é apenas um personagem maluco, ele é um personagem completamente complexo. E muitas pessoas não gostam dele, outras gostam. Eu sinceramente gosto muito dessa personalidade maluca dele. Eu acho engraçadinho, mas essa segunda episódio aí me deu medo, mano. É muito maluco, olha, tu tá gaguejando. Meio psicopatão mesmo, mano. É totalmente diferente, né, dos outros personagens. Ele não tá nem aí pra nada, ele tá ali só por tá mesmo. Ele sabe que o pessoal ele beirou o vilão, ele beirou de virar o vilão no episódio 2. Não vai sentir dor, o pessoal dali tá ali por tá. كلامك عودي للقيادة. أيضا بوميني أنا متأكدة أنه يمكنك المساعدة Que isso? Por que colocou um pedaço espanhol, mano? ربما عندما نصل إليهم يمكنك تكون مفيدة. جاكس Olha aí, mano, as coisas que ele fez no episódio 2 é maluco. اصمدي هكذا يحضر شيئا. Se eu morresse mesmo por culpa dele, e aí? Ela ia ligar, mano. Que cara maluco. Caim são os únicos personagens que quebram a quarta parede, com Jax olhando diretamente para a câmera, comentando. Ela ainda acha que é um sonho. A Pomni, ela tá totalmente louca nesse primeiro episódio, né, no piloto. E dá pra notar que Jax não tá nem aí pra ela. Não tá pouco se lixando, vamos falar assim. Ele meio que aceita que é uma realidade dele. E aí ele se diverte, ele usa aquilo como entretenimento pra ele mesmo. Não liga pros NPCs, porque aparentemente
Pelo que eu noto, galera, sabe que todos os NPCs que aparecem, como o Gamigu, que apareceu no episódio 2, ele sabe que aqueles NPCs vão ser destruídos depois de sinalizarem a aventura. Então por isso ele não se importa com os NPCs e também não se importa com os humanos que estão dentro do circo Então, até aí tudo bem. Existe uma... Dá pra ter uma pequena compreensão quando se dá conta de que eles sabem que são NPCs e que meio que eles não existem, na verdade. Até porque são NPCs. Porém, ele não é assim só com NPCs. Igual eu acabei de falar e acabou de ser mostrado aí, ele quase matou a Pomni, irmão. À toa, tá com ela lá. Ele é maluco, mano. Ele não faz isso só com NPCs. Tal. Porque ele sabe que é só o Caim dar um estalar de dedos que eles vão aparecer normalmente lá. Por isso que dá pra ver que ele não tá nem aí. É o quê? Pera, eu não entendi essa parte. Eu tava tagarelando em cima. Ainda não se importa com os humanos que estão dentro do circo digital. Porque ele sabe que é só o Caim dar um estalar de dedos que eles vão aparecer normalmente lá. Por isso que dá pra ver que ele não tá nem aí. Então se a Pomni morresse lá naquele momento que ele empurrou ela no meio do caminhão lá, ela não ia morrer? Era só o Caim instalar o dedo que ela ia voltar? É isso? Por isso que ele se importa? Será? É simples assim a vida, a existência lá? Não tem como morrer então, ué? Só tem como morrer endoidando ou bugando? Eu acredito que o Jet seria um beta teste. Provavelmente aquela pessoa que testa bugs ou algo do tipo. E também acredito que saiba seu nome e de onde ele veio, com o personagem com mais conhecimento dentro do circo digital. Tirando o Caim, claro. Eu digo isso porque tem várias cenas que demonstram que ele tem controle da situação e que ele está despreocupado com seus amigos, provavelmente sabendo que eles são imortais. E que Parece que ele tá completamente lúcido. É a impressão de como se ele tivesse... já ouviram falar em sonho lúcido? É quando vocês sabem que estão sonhando. Então vocês não se preocupam, você controla seu sonho lá dentro, você sai voando. E aí é como se ele tivesse meio que num sonho lúcido. Ele sabe exatamente o que tá acontecendo. Ele tem noção do que é real, do que não é real, do que pode acontecer, as consequências. Então ele brinca e realmente não se importa com nada. eles não vão morrer. Essa é a impressão que eu tenho. Só se eles fossem abstraídos. Provavelmente, galera, o Jet, ele acredita que não deve se preocupar com aquelas pessoas, porque talvez ele saiba demais. Na minha visão, eu ainda acredito que a abstração não seja a morte dos personagens. Talvez a abstração seja a fuga do local. Por que eu acredito isso? Toda vez que um personagem é abstraído, pode ser que entra outro no lugar dele. O Kaufman, ele foi abstraído e no primeiro episódio mesmo, no piloto, a Pomni entra dentro do jogo. Talvez, quando os personagens beiram a loucura, eles são expulsos do jogo. Ou, talvez eles podem ter morte cerebral. E o Caim provavelmente é um desenvolvedor meio maluco que quer o poder pra ele, né? Ele quer as coisas pra ele. E o Jet sabe demais. O Jet, ele sabe de alguma coisa que provavelmente os outros personagens não sabem. Por isso que ele é tão despreocupado, por isso que ele não liga pra nada. Ou se o Jax for tipo um funcionário do Caim, ele meio que é tipo, sabe tudo que o Caim sabe, ou quase tudo, e meio que ele trabalha, é o braço direito do Caim, do Caim. Do Caim? Caim? Não é Kane? Vixe, agora eu buguei. Ou também, talvez o Jet está A dentadura não é Kane? Não é Caim. tentando esconder os seus sentimentos com essa máscara, com essa casca que ele fez em volta dele mesmo. Provavelmente quer ter esse sentimento de mandão, esse sentimento de alguém que tá ali e sabe do controle e quer controlar os outros para justamente não enlouquecer que nem o Kaufman e outros personagens que enlouqueceram. Ele também aparenta ser o personagem mais jovem da... Caine. Agora que eu entendi. Se fala Caine, então, em vez de Kane, Caine. Enfim. A turma, né? Ele tem 22 anos e sim, ele é o mais jovem. Ele provavelmente é um dos personagens... É por isso que ele é tão maluquinho da cabeça. Alguém me comenta aí pra mim como ele sabe que ele tem 22 anos? Onde apareceu isso que eu vi? Eu faltei esse dia? Eu não vi. A opinião final sobre esse personagem seria que ele é muito bem desenvolvido e muito bem construído. E provavelmente a gente vai saber muito mais coisas do passado dele. E eu quero muito que o próximo episódio foque mais em um dos personagens específicos. Como, por exemplo, a Agatha e outros personagens. Principalmente o Jet. Mas acredito eu que eles vão dar uma
eles vão dar uma explorada mais nessa personalidade sádica do Jax. Mas o Jax, realmente ele não é sádico sem motivo. Ele deve ter um motivo por ser assim, por ser despreocupado. Eu acredito que ele saiba algo a mais sobre o circo, por isso que ele não se preocupa quando os personagens são abstraídos ou quando algum personagem se fere dentro do circo digital, porque ele sabe que todos eles vão ficar bem no final. Essa é a minha teoria. E aí, o que... Nesse caso, ele não seria tão psicopata quanto eu falei. Se ele só faz tudo isso que ele faz porque ele sabe que tá tudo bem e ninguém vai se machucar no final. Nesse caso tá tudo bem, né? Porque ele sabe, então não liga. Agora, se de fato as pessoas acontece o mal pras pessoas e mesmo assim ele não se importa e faz o que faz, aí sim ele é meio pescotapa mesmo. O que vocês acham do personagem Jax do circo digital? Deixa a opinião de vocês E aí. agora vamos ver o outro vídeo que eu falei, que é de ninguém mais, ninguém menos do que um dos canais que eu mais assisto aqui na história desse canal, que é o Terrorizando. Vamos ver o que o Terrorizando tem a dizer do Jax. Você percebeu que o braço do Jax foi o único que não puxou a Pomni em uma das últimas cenas de The Amazing Digital Circus 2? Nesse momento em que ela percebe, com um sorriso, que podia confiar nos seus novos amigos digitais, o braço do Jax é o único que não está ali. A gente vê a mão do Kinger, a fita da Gangle, a mão da Ragta e até da Zubo, mas o do Jax não está Caramba, eu não tinha parado pra perceber isso, mano. Opa! presente. Será que isso significa que a Pomni não confia no Jax? Ou será que quer dizer algo mais sobre a personalidade do Jax? Se quer dizer isso ou não, eu não sei, mas que ela não confia é óbvio, mano, ela não confia. Até porque ele não passa confiança nenhuma pra ela. Ressaltar que aquilo era um sonho, ou pelo menos a imaginação da própria Pomni e não a realidade. Só que na verdade eu vou mostrar pra você como o Jax é muito mais profundo do que qualquer outro personagem de The Amazing Digital Circus. E na verdade eu já quero começar dizendo que os personagens de The Amazing Digital Circus são imortais. Isso foi confirmado. No segundo episódio, Ah, foi confirmado? Por quem? a gente tem várias referências a essa imortalidade, como por exemplo, facas nas cabeças dos É personagens mesmo, é mesmo, é mesmo, é mesmo, é mesmo. e até a Pomni caindo de uma altura gigantesca sem acontecer nada. Eles são imortais. É mesmo, e a Ragta também, foi a Ragta que foi furada aqui? Foi, né? Foi furada aqui no peito, sei lá. Sabem disso e até brincam com isso entre eles. Morrer, na verdade, seria uma fuga de toda aquela loucura, mas nem isso eles podem fazer. E isso pode significar que ser abstraído, virar aquela massa escura e sem sentido, pode ser algo muito pior do que morrer para eles, como perder sua personalidade, talvez sua humanidade para sempre ou não ter mais volta como um ser consciente. Por isso que eles fazem um funeral para quem foi abstraído, no caso o Kaufman, aquele palhaço que a gente Então, soube o que aconteceu com o Kaufman não é o mesmo que morrer. É diferente. que foi abstraído no episódio 1. E olha só que interessante, quando o Jax cita que a Gangle é depressiva e submissa naquela cena que eles estão ainda dentro do carro, ele faz uma referência à personalidade dela, certo? Entretanto, essas características de personalidade provavelmente são da sua figura humana e não o seu avatar dentro do jogo. Ou seja, essa característica de ser submissa e depressiva é da Gangle humana. Isso estimulou teorias de que os personagens de Amazing Digital Circus se conheciam na vida real antes de vir para esse jogo, e apesar deles esquecerem completamente de quem eles eram no passado, fica meio lógico pensar que eles trariam suas personalidades como eles eram na vida real. Inclusive, ao Caramba, será que eles conheciam? Oh, isso seria um parte de um plot twist. início do episódio, é incitado a ideia de memórias pelo próprio Jax, que diz, dentro daquele pesadelo da Pomni, que não lembrava mais dela. Aliás, o fato de que os personagens dos jogadores sejam imortais, mas precisem dormir, é meio esquisito, A gente sabe que eles não precisam se alimentar, como a gente viu lá no final do episódio piloto, mas eles precisam dormir. Por que será? Será que precisam mesmo ou será que eles dormem só de zoas? E por que eles sonham, Por que eles têm pesadelos? Porque eles meio que comem só de zoas, Por que tem essa comida aí se eles não precisam comer? Como é mostrado a Pomni tendo. Logicamente eles sonham somente com o circo, já que eles não se lembram das suas vidas humanas, mas tem teorias que estimulam que esses sonhos vão ser uma forma de reconectar as suas verdadeiras personalidades humanas às suas mentes presas, às suas almas presas dentro do circo. E uma outra coisa que eu achei muito curiosa, sabe aqueles manequins que aparecem no segundo episódio lá no Reino Doce? Você sabia que eles já apareceram lá no primeiro episódio de Amazing
Digital Circus, na verdade Apareceram? Onde? tem um específico que se chama, inclusive, Doutor Futebol. E ele aparece numa banheira em uma cena com a Pomni, que ela entra nos quartos, né? Inclusive, esse Doutor Futebol tem uma espécie de máscara diferenciada. Só que isso tudo sugere a criação em massa de NPCs É, mano, Popeye é um formato de NPC base. por Kane. Inclusive, lá no corredor de portas, né, do episódio 1, a gente pode ver algumas portas com rostos de manequins. E aqui tem um grande problema, porque se esses manequins são NPCs, como a gente viu no episódio 2, o que eles estão fazendo lá dentro do circo digital, já que, segundo o final do episódio 2, o Kane diz que o Gumigu não pode ficar no circo, pois ele não saberia diferenciar NPCs dos humanos. Nossa, é mesmo? Caramba, não é possível. Será que isso é um furo de roteiro? Ah, não pode ser furo de roteiro, não. Certeza que tem alguma coisa por trás, irmão. Só que é meio estranho, porque se a gente já tem Irmão. o que parece ser NPCs ali dentro, inclusive com portas marcadas o seu rosto, por que ele tá dizendo isso agora? Será que foi somente uma desculpa pra destruir o Gumigu e o real motivo foi outra coisa pior? Será que ele sabia que o Gumigu poderia trazer uma espécie de consciência diferenciada pros avatares dos humanos ali dentro, já que ele se conectou tão bem com a Pomni, que é um humano, né? E um detalhe interessante é que, segundo a forma como o Kenny diz ao final, vai saber o que pode acontecer com um close na cara dele, assim, né, bem sombrio, isso nos induz a pensar que ele já cometeu esse erro antes de misturar NPCs e humanos. E visto como ele destrói o NPC de Gumigu, o que será que aconteceria se ele fizesse o mesmo com um ser humano sem querer? Dá uma olhada nesse trecho e olha só a reação sombria que ele tem. Peraí, o quê? Espera, o quê? Eu sei que todos vocês adoram seus NPCs, mas se eu começar a perder a noção de quem é humano e de quem é um NPC, vai saber o que pode acontecer. Vale ressaltar também, gente, É, induziu muito que ele já fez isso antes. Imagina, explodiu realmente um ser humano. que o Gumigu é a tal inteligência artificial super avançada que o Kane diz pra Zubul no início do episódio. Será que ele realmente possui algo especial? Será que ele vai voltar? Visto que no final do episódio 2, a galera diz, né, pra Pomni, fica calma, que o Kane costuma reutilizar NPC. Será que isso é uma dica de que ele vai voltar e que vai ser bem importante? Inclusive, Mas, falando sobre a essa Zubul, coisa da inteligência artificial avançada, pra mim ficou meio que óbvio que realmente esse cara aí, eu sempre esqueço o nome, Gumigu, sei lá, ele é essa tal inteligência artificial avançada que foi feita pra dar mais imersão na atividade. Porque, tipo assim, ele é muito realista, ele demonstra sentimentos, então ele é um NPC com inteligência artificial avançada, por dar essa coisa de imersão, um cara ser mais sentimentalista, parece até alguém de verdade, não parece NPC. Eu acho que essa foi a brisa. Pelo menos isso é o que minha mente entendeu pra eu conseguir parar de ficar triste e com dó da possível morte do Gumigu. uma coisa que eu achei interessante a trazer aqui pra gente se perguntar por que ela no começo do episódio é a única que tem permissão pra não ir à aventura, né? Ela está lá preparando o funeral do Kaufman, mas é a única que pode fazer isso. Ela simplesmente diz, não, eu não vou, enquanto todos os outros são obrigados a participar da aventura. Será que eles têm realmente a possibilidade de ir ou não nas aventuras? Ou a Zubul tem algo especial ou tem uma permissão especial pra decidir quando ela vai e não vai? Aliás, por que o Kane tem a necessidade de se proclamar um deus para suas criações, né? A gente vê essa referência naquele vitral do Castelo do Reino Doce. A gente sabe que foi ele que criou tudo isso, todos os mundos, todas as aventuras. Essa necessidade de ser um ser superior diz muito sobre a personalidade do Kane. Algumas teorias estimulam que o Kane só criou esse mundo digital. Aí, Kane, mano, o outro vídeo o cara chamava de Caine. Eu acho que é Kane o certo também, mano. Aprisionou pessoas ali dentro porque na vida real ele era um programador, um gênio solitário e incompreendido que foi enlouquecendo aos poucos até o momento que ele criou um mundo só dele em que ele tem total controle sobre tudo, inclusive as pessoas que estão ali. De certa forma, essas pessoas então seriam importantes para ele e ele não gostaria de perdê-las. Por isso sempre estimula as aventuras para elas quererem ficar ali, para elas serem felizes ali no mundo que ele criou. Hoje a gente vai conferir todos os segredos, curiosidades
possibilidades e as teorias que estão surgindo sobre The Amazing Digital Circus Episódio 2, que é muito mais complexo do que parece, tá? É cheio de mensagens subliminares e momentos importantes para entender o que é a história, o que é o circo digital, só que eles são informados de um ponto muito minúsculo que você tem que prestar bastante atenção. A gente teve também algumas informações complementares fora desse episódio, como o nome dos personagens secundários que aparecem. Os parceiros do Gumigu, por exemplo, se chamam Chad e Max, sendo o Max aquele com a cor roxa e mais baixinho e o Chad o mais alto. Aquele elefante de carga que leva os jogadores até o Reino Doce se chama Gummy Elephant, o que traduzindo fica exatamente elefante de goma. E a princesa que faz referência à Princesa Peach de Mario e também referência à Princesa Jujuba da Hora de Aventura se chama Lulilalo, uma referência a algo como pirulito. E vale lembrar também que o castelo dela também é uma referência ao castelo de Super Mario 64, inclusive o vitral ali, que é bem específico. Bom, o Castelo de Doce só me lembrou a historinha antiga lá do João e Maria, que eles encontram a casa de doce, onde tem uma bruxa. Enfim, só isso que eu lembrei. Então, para fazer um breve resumo do episódio, pra gente chegar até os segredos, o que a gente faz é acompanhar o grupo em uma aventura no novo mundo, né? Que foi criado pelo próprio Kane e chamado de O Reino do Desfiladeiro Doce. Eles seguiriam para uma nova aventura como se nada mais tivesse importância, né? E, bem, realmente não haveria muitas outras coisas a se fazer no circo para se distrair além dessas aventuras criadas pelo Kane. Como comentado pela própria Pomni, era como se toda a existência deles se comportasse igual uma partida de RPG. O que é uma coisa interessante, né? Porque revela pra gente que apesar deles não terem lembranças de quem eles eram quando humanos, provavelmente os conhecimentos prévios que eles tinham sobre o que é um RPG, por exemplo, se manteve ali. De qualquer forma, nessa situação, eles não possuíam nenhuma única escolha, tirando a Zubal, que decidiu simplesmente não ir e o Kane aceitou, já que assim que foi anunciado pelo Kane, a nova aventura deles de prosseguir para o novo reino seria algo que eles não poderiam recusar. Aqui um outro De fato, isso mostra algum poder diferencial pra Zubal, mano. O detalhe curioso é que, sim, o Kane se comporta realmente como um verdadeiro mestre de RPG, um mestre dos magos, né, para aqueles que já assistiram a antiga animação da Caverna do Dragão. É uma verdadeira divindade, como eu disse. A gente não faz ideia do nível e extensão das habilidades do Kane, mas ele se mostra como alguém que tem total controle daquele mundo digital ao agir como um verdadeiro Game Master. Graças a essas habilidades inigualáveis, vemos que boa parte das vontades do Kane são realizadas de forma incontestável e simplesmente instantânea. Algo a se pensar que a gente vai discutir mais ao longo desse vídeo aqui é que, ao que parece, o Kane se mostra como ser vivo tão poderoso, sendo realmente o grande responsável por manter todos aqueles humanos, que ele sabe que são humanos, aprisionados dentro do incrível circo digital. Ou seja, é ele que tá prendendo todo mundo. Interessante questionamento, já que talvez num futuro próximo, boa parte das teorias a respeito desse show demonstrem o quão poderoso o Kane realmente é e como eventualmente vai ser questionado os motivos para ele ter criado aquele estranho mundo. Ou será que mesmo com seus imensos poderes, o Kane também se trata de uma vida aprisionada nesse mundo de pixels e códigos? Ah, mas aí não é possível, mano. O cara... não é possível. Será que ele é só mais um deles e aí ele meio que se tornou ali um imperador do nada? Binários. Mano, podia facilmente ser, imagina, todo mundo ser simplesmente ninguém saber onde eles estão e ter alguma coisa a mais ali. Só que o Kane foi lá e decidiu pagar de que ele que mandava em tudo. Sei lá, mano. Acredito que não. Eu acredito que ele realmente tem algum segredo guardado ali dentro. Não, eu também acredito, mas é uma possibilidade. Muitas coisas são possibilidades, né? Mas eu também acredito que de fato o Kane é o chefão desse negócio todo. Mas fica tranquilo que eu vou voltar ainda no Kane nesse vídeo aqui. Voltando ao resumo do episódio, o grupo acaba sendo apresentado aos integrantes do Reino do Desfiladeiro Doce, que consiste em um grande grupo de NPCs que funcionam a partir de uma nova e melhorada inteligência artificial que passaria a ser utilizada pelo Kane, beleza? Pelas suas próprias palavras, a imersão inclusive ficaria até 57 vezes mais aprofundada. Muitas pessoas estão buscando algum significado para esse número, mas até agora ninguém sabe se significa alguma coisa. De qualquer forma, dentro do reino, o grupo é recebido pela Princesa Lo, aqui é chamada somente de Princesa Lo, e por ela eles recebem a importante missão de recuperar um caminhão-tanque que estava cheio do xarope de cauda para panqueca especial do reino, a substância tratada como o recurso mais valioso daquele reino, tá? Então, armados com um enorme caminhão de guerra, eles se preparam para uma perseguição, fazendo referência a Mad Max, para alegria do próprio Jax, que, segundo ele mostra durante todo o episódio,
apenas deseja que aquela aventura seja violenta e repleta de explosões como filmes de ação do gênero, sem se importar com sua própria vida. Logicamente, ele sabe que é imortal e só quer algum tipo de aventura dessa forma, porque é isso que se diz a personalidade dele. Mas tem coisa sobre o Jax ainda, fica ligado que você vai se surpreender. Uma coisa que eu queria Agora comentar tá começando aqui a fazer é que toda sentido. vez... Igual eu falei, mano, o Jax não tá me parecendo mais tão psicopata, já que aparentemente ele sabe que ninguém vai morrer mesmo. Aventura, de fato, mais parecia como uma grande aventura de RPG com grande imersão, isso comparado com outro episódio, tá? Até mesmo a postura de alguns dos personagens, com exceção da Pomni, né, que está entrando nisso tudo agora, corrobora com essa ideia de que cada um está assumindo o seu papel ali dentro. A gente pode ver como cada um deles parece anestesiado e agindo conforme esperado da personalidade deles. Você percebeu? Por exemplo, a simpática Ragatha sempre demonstra simpatia e respeito com todos os NPCs, sendo ela escolhida a lidar com a princesa Lo, por exemplo. Eu acho que essa sua personalidade sempre prestativa e carinhosa tenha sido seu mecanismo de defesa para garantir que ela não perdesse a esperança ou que caísse totalmente na insanidade, como aconteceu com Kaufman, evitando se tornar uma abstração. Agora, da forma inversa e contrastante à personalidade da Ragatha, o Jax demonstra mais uma vez reprimir todo e qualquer sentimento negativo de tristeza por estar preso àquele mundo digital com bastante violência. Ele usa violência como o escape dele. Mas isso tem um motivo e muitas pessoas assumem que isso está associado a algo que aconteceu ainda dentro do circo, uma perda dentro do circo. Repara, no final do episódio, quando ele tá ali se despedindo do Kaufman e tudo mais, a cara que ele faz quando ele está se despedindo do palhaço. Não que ele nutrisse grandes sentimentos pelo Kaufman, mas aquela ideia de se despedir de alguém que foi abstraído parece incomodar o Jax, como se ele tivesse perdido alguém importante dentro do circo, e essa ideia de se despedir de alguém lembre ele dessa ideia. Lembra que eu comentei sobre ele falar de... Caramba, essa expressão que eu vi ele fazer aqui agora fez muito sentido com o que o terrorizando tá falando, mano. Ele começou a formar uma cara triste, e aí já meio que, sabe, mudou a expressão pra tô nem aí, sabe? Essa ideia de se despedir de alguém pode lembre crer, ele formou dessa uma ideia. microexpressão de Dentro do tristeza. circo, e essa ideia de se Ah lá, aqui, a microexpressão de tristeza, tá pausado. despedir Aí de ele alguém já lembre desfaz. ele dessa ideia. Lembra que eu comentei sobre ele falar Fez uma cara meio que de tristeza depois de orgulhoso, sabe? Tô nem aí, sabe? Pode memórias, crer, mano. lembranças. Esse episódio parece, né, refletir muito sobre isso. Pois é, acredita-se que o Jax ele tenha colocado essa grande camada, essa casca de proteção, porque algo muito triste aconteceu com ele ainda dentro do circo. E segundo a criadora, ele até mesmo tem um problema junto com a Zubul, quando eles eram humanos, com uma droga muito específica, um remédio que eles usavam. Isso a própria criadora disse no Twitter. O que eu quero dizer é que o Jax é muito mais profundo do que se parece. E esse sentimento que ele parece esconder quando ele faz essa cara ao olhar pro funeral do Kaufman, mostra que ele tem uma personalidade muito maior do que aquilo que é demonstrado. Ele somente usa desse negócio de ser o bad boy, da violência. Ele quer parecer vazio, mas no fundo ele não é. Pra se mascarar nisso. Vale ressaltar também que ele fica ali no funeral um pouco e logo depois sai, sendo que é um dos primeiros a sair do funeral, enquanto os outros continuam fazendo homenagem ao Kaufman, ele já vai embora, mostrando que não é bem que ele não se importa, mas aquilo traz muitos sentimentos ruins pra ele. Talvez isso tenha sido notado pela Pomni, por isso que a mão do Jax é a única a não estar presente quando ela sente aquela confiança nos seus amigos, mesmo estando presa em um lugar que ela desconhece. Então sim, gente, desde que a gente teve o início da aventura, o Jax sempre se mostrou bastante entusiasmado para poder usar suas armas de fogo, tudo com violência, para lidar com qualquer possível dificuldade usando da agressividade. E aqui o mais lógico a dizer É um sistema de defesa que ele colocou pra ele mesmo. Pode crer, mano. Tá tudo fazendo sentido, irmão. Pode pá. Não é que o Jax seja um completo sádico e sociopata, mas que ele já absorveu completamente a ideia de que ele está vivendo em uma realidade falsa e que sua vida e de todos aqueles que o rodeiam não tem maior importância e que são todas falsas. Logo, para evitar que sua mente enlouqueça, o Jax mantém essa postura para criar uma série de catarses em sua mente ao sempre usar um humor sarcástico e agressivo. Mas será que em futuros episódios, visto tudo isso que eu disse para vocês, ele vai voltar a assumir
entender a persona mais humana que teve antes de parar naquele mundo, a gente vê o rápido detalhe, né, ao final do episódio, naquele enterro cerimonial do Kaufman que eu falei pra vocês. Esse relance mostrando que o Jax realmente se importa, de certa forma, com aquelas pessoas que fazem companhia pra ele, a ponto de entender a personalidade deles ao dizer lá que a Gangle, por exemplo, é submissa e depressiva. Ele se importa em conhecer as pessoas que estão ao redor e sofre assim como todos eles. Ele apenas esconde essa dor nessa sua armadura de bad boy, mas com certeza algo aconteceu no passado ali dentro do circo que realmente mexeu muito com... E aparentemente ele realmente era, tipo assim, nessa ideia aqui, eu acho que ele era completamente diferente antes dessa tal coisa acontecer. Eu acho que ele mudou completamente de personalidade depois próprio disso. Jax. E por falar em sofrimento, quem parece viver um péssimo momento realmente foi a Pomni. A pobre garota palhaço está lutando com todas as forças para não enlouquecer. Ela já viu o que acontece quando eles se perdem, né? Já que por ela ser a mais nova integrante daquele mundo digital, a gente vê como ela ainda não foi capaz de assimilar tudo que tá rolando. Seus medos e receios são evidenciados em seus sonhos, ou melhor, né, pesadelos, onde ela teme se tornar uma criatura abstrata e ser esquecida, como, mais uma vez, o Jax diz que nem se lembra mais dela. Um destino ainda pior do que estar naquele mundo onde ela perdeu sua antiga vida, já que ser esquecida ao cair no abismo seria o fim de tudo, o fim de uma vida que nem mesmo era a sua. O lado psicológico dos personagens deve ser muito mais explorado nesses primeiros episódios que ainda estão por vir, tá? Como a gente viu aqui, o mundo inteiro deles se trata de uma grande ilusão, e o Kane, ou Caim, né, o grande apresentador, parece ter grandes poderes sobre todos eles, fazendo com que eles nem mesmo tenham livre-arbítrio ali dentro. Nesse segundo episódio, a gente pode até comentar que a grande graça, o grande desafio, nem sequer se tratou da aventura passada pelos protagonistas. A grande perseguições de caminhões nos rendeu sim algumas cenas bem divertidas de ação e algumas outras pérolas de comédia, como por exemplo a Pomni xingando o Jax por tê-la jogado pra fora pra se agarrar no caminhão dos bandidos. Como eu disse pra vocês, o Jax sabe que a Pomni não vai morrer, então ele só quer ver violência, só quer ver agressividade. Apesar disso tudo, as relações dos personagens foram sim o grande foco dessa sequência imediata. E aqui, os novos NPCs comentados pelo Kane tiveram um papel fundamental. Durante a perseguição no caminhão-tanque que levava ao tal do xarope especial do reino do desfiladeiro doce, a Pomni acabou sofrendo um acidente decorrente de um glitch, parecido com o que aconteceu logo no início do episódio, quando ela acordou daquele sonho, que ela foi expelida com violência, só que dessa vez para fora do mapa da aventura em que eles estavam caindo, e acabou indo parar em uma área externa ao mundo criado, que seria uma área dedicada à criação dos NPCs, do mapa, do jogo e por aí vai. Ao lado dela, no entanto, estava o Gumigu. Uma coisa que eu tô me perguntando aqui, beleza, eles não morrem, mas será que eles sentem dor? Igual nessa queda aqui, não morreram, mas será que sentiram alguma dor da queda? O mais novo personagem da trama, que se tratava do líder dos bandidos, que desejava também levar o xarope para sua vila para cuidar de sua mãe e salvar seu vilarejo. Para resumir o Gumigu, ele se trata de um NPC com uma inteligência artificial super avançada, que tinha a forma de um jacaré, mais precisamente daquelas balinhas em forma de jacaré, você já viu? Já que ele também vinha do reino de doces, mas que tinha a forma de um jacaré. Enfim, no entanto, a sua inteligência artificial era tão avançada, de uma forma que eu acho que nem o Kane reparou nesse perigo, que ele também achava se tratar de uma figura viva, um ser real com uma história real. Um caso não muito diferente da Pomni e dos outros, mas que a gente sabe que eles realmente são humanos. O problema é que ele era tão avançado na sua inteligência, é que quando ele recobrou sua consciência dentro do mundo fora do mapa da aventura, ele viu o corpo dele ali mesmo, junto com um dos outros amigos dele. E na mesma hora, devido à sua inteligência artificial super avançada, ele percebeu o que estava rolando. Ele descobriu a verdade ao ver o seu corpo e dos seus amigos em bonecos pré-renderizados, assim como é feito com NPCs mesmo. Nesse momento, a sua realidade foi completamente quebrada, algo que não era esperado pelo Kane, afinal ele também não ia programar um mundo cheio de glitches, aquilo ali foi algo que provavelmente deixou passar. E o Gumigu quase desistiu de tudo, acreditando que não havia mais algum propósito na sua vida, já que... Caramba, que loucura, mano. O bicho é um NPC tão avançado que ele deu conta que ele é NPC e aí teve crise existencial por ser um NPC. Só que não devia fazer sentido isso, porque ele é um NPC, então, sabe? Não faz sentido. É tudo
falso. E aí foi nesse momento que a Pomni conseguiu sentir uma grande compreensão do que aquele jacaré passava, e assim motivou ele a se reerguer, já que ela estava sentindo esses mesmos problemas, né? E a gente vê que toda essa aventura fez ela perceber que podia se reerguer, assim como ela ajudou o Gumigu, ela podia fazer com ela mesma, e mostrou pra ele que as coisas não estavam acabadas ainda, né? E que juntos eles poderiam encontrar um novo propósito de vida. E aqui é interessante, gente, porque a gente vê que a Pomni percebeu que ao ajudar os outros que passavam pelo mesmo drama que ela conseguiria ajudar a si mesma. Isso aqui é um ponto muito alto dentro da série, muito interessante. E ali uma nova amizade se formou. Profundo. E de forma bem curiosa, né, como eu comentei anteriormente, a Pomni, para escapar daquela zona morta fora do mapa, utilizou o mesmo glitch de espaço para arremessar o caminhão em que eles estavam e assim voltar ao mapa principal. Ela aprendeu com o que ela passou, né, desde o começo do episódio e usou isso para sair dali. Reunido então com seus amigos, a Pomni e o Gumigu se juntaram ao restante do grupo e juntos eles retornam ao Circo Digital. E aqui, gente, a gente tem um momento de ouro no roteiro que pegou muita gente de surpresa, que foi o momento em que o Kane avistou o Gumigu e da mesma forma como você mata um mosquito irritante com uma raquete elétrica, ele rapidamente desintegrou o Gumigu. Irmão, isso aí me pegou. Quando eu tava vendo pela primeira vez, eu não parei pra refletir se era NPC, se não sei o que lá, sei o que lá. Pra mim, ele realmente explodiu um ser vivo ali antes, como se fosse nada. Agora, analisando tudo, faz um pouco mais de sentido as coisas. Porque, mas na hora, eu quase explodi junto. Eu quase surtei junto. Quase que eu enlouqueci e comecei a virar aquele negócio lá que o Calfilme virou. Gumigu, dando fim àquele novo amigo que a Pomni tinha acabado de fazer, mostrando como a realidade daquele lugar poderia ser muito cruel. A cena foi sim chocante, mas ao mesmo tempo teve seu peso segurado por se tratar de uma comédia sombria, onde a reação dos personagens, principalmente da Pomni, nos faz ser pegos por uma grande surpresa. Pois olha só, a gente vê como a Pomni quase se perdeu de vez na sua sanidade. Isso já tinha acontecido no episódio 1, mais uma vez acontece aqui, né? Já que era ela quem mais lutava para se manter sã, e a gente viu todo o seu esforço cair por água abaixo com a morte do Gumigu num estalo de dedos. Como se aquele seu novo amigo que ela considerava como um ser ciente fosse reduzido a nada, simplesmente por nada. Eu acredito mano, que aqui... mano, eles quiseram causar com isso, quiseram causar porque eles dedicaram grande parte do vídeo pra essa conversinha, pra esse enredo da crise existencial, pra de repente... em um estalar de dedos, matar o maluco. Foi um outro momento que a Pomni voltou a questionar sua própria existência e o que ela era capaz ou não de fazer. Foi apenas pelo sentimento humano do restante do grupo, ao que se reuniu, né, para dar uma despedida digna ao antigo palhaço Kaufmo, que a Pomni voltou a reencontrar motivações para continuar em frente. Aquele sentimento de amizade e companheirismo que existia em todos aqueles seus novos companheiros de vida, tirando o Jax, que mesmo sem opções de escapar daquele lugar, sempre se reuniam para apoiar um ao outro dentro daquele mundo digital sem sentido, fazendo inclusive uma despedida para aqueles que eram abstraídos, inclusive no episódio 1, riscando as pessoas que já não tinham mais os seus quartos, que já não existiam mais, e um lembrete de humanidade que com certeza eles trouxeram junto com eles, assim como parte da personalidade deles. E foi assim que a Pomni reencontrou uma nova motivação para seguir em frente, e nesse sentimento um pouco mais melancólico, né, porém com maiores esperanças, que o episódio se encerra. E é lógico que algumas perguntas ficaram na mente, a gente tem teoria sobre isso. Se liga só nisso aqui que interessante. Dentro da jornada que foi tão aguardada nessa sequência, a gente percebeu um detalhe curioso no Kane, o apresentador do show. O Kane, ou Caine, é um grande mistério e à primeira vista... E talvez o cara do primeiro vídeo não esteja errado. Agora o Terrorizando falou as duas possibilidades desse nome. O apresentador do show. O Kane, ou Caine, é um... Kane ou Caine. Qual será o certo, então, aí? Grande mistério e à primeira vista parece ser realmente o responsável por todo aquele mundo digital. A gente não sabe o quão poderoso ele é, mas ele tem capacidade de controlar os NPCs e seus níveis de inteligência. E não só isso, dá a entender, como ele disse que criou uma nova inteligência artificial, que ele ainda está produzindo o conteúdo daquele mundo digital. Ele me passa uma vibe meio Máscara, sabe? O Máscara, o verde, que consegue criar qualquer coisa e fazer qualquer coisa, e sabe? Tem meio que poder infinito. O que nos faz pensar, será que ele tá produzindo, criando, sendo aquele personagem, sendo aquele avatar do Kane? Ou será que ele tem a possibilidade de sair do seu avatar, ir para o mundo real, humano, quando ele quiser, programar essas coisas e depois voltar pro circo digital? Fica uma pergunta bem intensa com relação a isso, porque se ele pode voltar à sua realidade humana para criar mais conteúdo do circo digital, significa que sim, existe uma saída para os avatares dos jogadores ali dentro. Então realmente a gente pode nos questionar
questionar se ele realmente não tem um contato com o mundo real ou ao menos a fonte da programação do circo digital ali com ele. Se ele também tiver a fonte da programação, ele programa dali mesmo do avatar, os outros avatares também podem de alguma forma ter acesso ao código-fonte e modificá-los de forma que eles quiserem. Vale ressaltar que acredita-se que todos os avatares, todos os jogadores, sejam seres humanos que trabalhavam em uma empresa de programação. Então, assim como a Pomni sabe o que é um RPG, se ela trabalha com programação mesmo, né, ela diz que colocou um headset, um fone de ouvido e de repente apareceu no circo, né, dando a entender que ela entende tecnologia, provavelmente se ela encontrar um código-fonte de programação, ela vai saber o que pode fazer. Só que não é apenas dos NPCs que a gente tem que falar, mas também dos próprios humanos presentes. Apesar de tudo, a gente vê alguns indicativos de que seus poderes, os poderes do Kane, não são realmente ilimitados e que o Kane provavelmente já falhou várias vezes e, na verdade, a gente vê isso inclusive com os glitches dentro do segundo episódio também. Mas tem outra forma, como, por exemplo, quando o Kane apaga o Gumigu da existência, ele revelou um detalhe muito interessante. A própria desculpa do Kane para ter apagado o NPC foi pelo simples motivo de não se criar a chance dele confundir humanos com NPCs no seu elenco do circo, separando os NPCs em outros ambientes, em outros lugares, em outros reinos, e ali dentro do circo só teria humanos, certo? Por essa informação, é muito possível achar que o Kane foi responsável diretamente pela morte de alguns humanos, mesmo que ele tenha deixou sido um bem cara disso mesmo. acidente, assim como ele fez com o próprio Gumigu. O que aconteceria se ele fizesse isso com a Pomni sem querer, né? Destruísse o código dela dentro do jogo, pra onde queria a alma desse ser humano. Então, vamos relembrar, gente, o corredor de quartos com alguns rostos marcados por um X, indicando os humanos que já foram mortos, ou melhor, né, abstraídos. Agora, é provável que nem todos tenham se tornado abstraídos, mas que o Kane os tenha matado acidentalmente em alguns desses problemas que ele teve. Inclusive, aqui nesse episódio, a gente tem a confirmação de que todos os personagens da série foram humanos de verdade, e não inteligências artificiais que acreditavam ser humanos diferentes do Gumigu. Logo, a progressão dessa série eventualmente deve seguir o caminho da tentativa deles de escapar para o mundo real, o que a gente já esperava que realmente acontecesse. E como a gente viu que o Kane realmente falha, tem glitches no mapa, e como ele mesmo disse, continua programando, criando novas inteligências artificiais, se ele tem o código-fonte, ou se ele pode sair do mundo virtual, voltar para o mundo humano, criar um código e voltar, isso significa que tem brechas para os outros saírem dali também. A gente não sabe qual é o grande plano do Kane naquele mundo digital, mas que seus poderes se assemelham a um deus... Mas e esses bonequinhos aqui, mano? E aí, eles são de verdade ou não? Já que eles estão do lado que só pode ficar seres humanos. Esses bonequinhos de madeira aqui. Agora eu fiquei bugado com isso. Gente, isso não tem dúvidas. Só que é um deus capaz de falhar e sem grandes controles dos acontecimentos daquele mundo. E também faz a gente pensar por que ele criou aquele mundo, né? Será que é realmente só pra levantar seu próprio ego? A gente pode até mesmo começar a interpretar que pra intervir, Kane, mesmo que seja todo poderoso naquele mundo, deve olhar pra direção que ele quer intervir pra fazer alguma coisa. O que eu quero dizer com isso é que se ele não estiver vendo o que alguém está fazendo, ele não vai saber o que tá rolando e ele precisa estar ali presente pra fazer alguma coisa, o que pode abrir uma grande brecha, né? Quem sabe uma pequena pista para dizer que a Pomni e seus amigos possam encontrar uma forma de burlar esse controle absoluto e tentar encontrar uma forma de escapar, distraindo ele ou qualquer coisa do tipo. São possibilidades para o futuro da série que ainda tem muita linha para queimar e muitos episódios para seguir. Por hora, eu fiquei bem contente que o incrível circo digital retornou após meses em produção e eu espero que os próximos episódios não demorem tanto. É, mano, tomara muito, tomara que eles tenham preparado um monte de ao mesmo tempo, parça. Já não é possível, se cada episódio demorar tanto assim, 4 meses, 5 meses, eu acho que foi. Aí não também, mano, que 2 episódios por ano? Ah, não, aí. Show, você encontrou algum segredo, alguma referência que eu não citei aqui? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber, beleza? Enquanto isso, dá uma olhada nessas duas... Bom, isso sanou a minha dúvida sobre o Jax. Eu não acho mais ele tão psicopata, agora que eu tive certeza que o pessoal não morre. Tudo que ele faz e fala é mais pela diversão. Então, eu até entendo ele agora, mano, na verdade, eu achava ele muito mais psicopata, tá? Ele é chatão, meio loucão, mas eu entendo ele e também intrigou mais essa questão do passado dele. Ficou completamente agora claro na minha cabeça que tem algum passado muito triste dele e que a gente ainda vai descobrir. Caramba, mano, papai, esse vídeo aqui pra mim foi 100% esclarecedor, de verdade, foi muito necessário pra minha cabeça pra entender várias coisas que ainda tava faltando entender aqui, só fico ainda meio que nessa dúvida na questão dos bonequinhos, porque se ele falou que não passa do outro lado, os bonequinhos, só passa pra lá seres humanos e no NPC, e tinha aqueles bonequinhos na banheira,
Então logo tudo é entender que aqueles bonequinhos na banheira também eram seres humanos. Ou será que quando passa pela porta lá já não conta mais? Sei lá, mano, ficou essa questão aí, não sei. Enfim, se inscreve nesse canal pra você virar um mamutinho, não perder os novos vídeos e tchau!